Olá, traders! Vamos novamente para o nosso comentário de fechamento, hoje novamente comigo, Júlio Freires. Já olhando aqui nosso Ibov, vemos hoje um candle altista formado no nosso índice, mas que encontrou resistência aí exatamente nos 68 mil pontos, que já comentamos anteriormente, onde tivemos essa pequena formação de topo e onde temos a média mais longa aqui no nosso gráfico, a média de 55 períodos. Hoje tivemos o teste desta resistência, um pregão com menor volume, e estamos lutando aí, nosso índice está lutando contra este patamar de resistência. Suporte na média de 21, agora em 67 mil, e aqui também na formação deste pivô de alta no nosso índice, perto da faixa também deste fundo em 66.600 pontos. O índice americano faz nova máxima, como já se viu nos dias anteriores. Hoje um volume acima dos últimos dias, um pouco acima da média. IFR lá novamente na região de 78, como é uma região aí bastante sobrecomprada no índice americano, sugerindo aí a possibilidade de alguma correção que poderia vir aqui até os níveis de 12.250, 12.190 ou em uma maior correção aí no topo rompido perto dos 12 mil pontos. Mas por enquanto o cenário americano segue de alta, sem grandes resistências aí imediatas pelo caminho, e poderia ainda seguir até o objetivo do pivô formado em 12.600 pontos. Dando uma olhadinha nos trades que viemos seguindo, o primeiro deles, Vale do Rio Doce. Hoje formando uma figura de indefinição, um doji, entre as três médias gráficas, aí vejam que as três estão alinhadas horizontalmente. Notem que já vai formando uma congestão de 4 dias, com volume abaixo da média, sugerindo aí que a perda da congestão ou o rompimento dela poderia levar ou ao nosso stop ou ao alvo. Lembrando que o stop está em 49,65 e o alvo em 51,60. Então Vale formando uma congestão neste momento, aguardamos o rompimento de um dos lados para sabermos se ela irá fortemente no nosso stop ou no alvo. Seguimos também posicionados em OGX, hoje um pregão mais negativo nela, caindo 1,25. Notem também o fraco volume não confirmando a queda no pregão de hoje. Vai chegando num pullback nesta resistência aqui do topo rompido, e também na média de 21 períodos na faixa de R$18. Então forte suporte em OGX nos R$18 sendo respeitado neste momento. Ontem o ativo ficou alguns centavos abaixo do nosso alvo, em 18,65. Lembrando que temos um segundo alvo também em R$19 e stop em 17,60. Seguimos no trade sem nenhuma alteração. Seguimos também com a nossa venda descoberta em hipermarcas, Hype 3. Hoje o ativo vai formando aí uma figura, um doji, tentando fazer um fundo aí no gráfico. Volume na média, um pouco abaixo do candle de ontem, que foi um candle de bastante força negativa. Testou a média de 9 períodos, as três, lembrando aqui, seguem descendentes no nosso gráfico. Possivelmente poderá vir a testar novamente essa LTB, mas seguimos aí com o nosso stop em 19,75 e alvo em 18,26 inalterados. Seguimos também com a nossa compra em Gerdau, uma compra de 50%, onde liquidaremos metade aqui, um trade que já está bastante próximo do primeiro alvo, em 24,19. Segundo alvo temos 24,69, então aí vimos o trade já andando praticamente no primeiro alvo. E stop segue colocado em 22,69, abaixo das três médias formadas aqui no nosso gráfico. No pregão desta sexta-feira, dia 18, tivemos encerramento de 2 trades. O primeiro deles é Let6, Eletrobras. Aqui um trade no alvo em 28,25, um trade praticamente tranquilo. Vimos até o ativo atingindo novamente o topo anterior, mas saímos com um belo lucro já em 28,25, bem próximo da abertura. Temos também de MRV3, aqui uma ação que nos judiou, na verdade, no pregão de hoje.
pois havíamos deixado um stop aqui na mínima, um stop automático abaixo de 13,19. Então acionou em 13,18. O ativo fez um forte engolfo de alta no pregão de hoje, mas notem que sem muito volume para isso, como vocês podem ver aqui no gráfico. Então seguimos estopados em MRV3, estamos fora do trade neste momento. Tivemos acionamento de Marfrig, um acionamento aqui, uma ordem morta em 13,91. Então compramos o Marfrig, bem próximo da abertura do dia de hoje. O trade já se encontra bastante próximo do nosso alvo em 14,39, um pouco abaixo da média e bem próximo a esta máxima aqui formada. O trade evoluiu bastante bem hoje, seguimos nele, nada a fazer neste momento. Lembrando que o stop é o primeiro fechamento abaixo desta congestão em 13,85, visto que um fechamento abaixo deste patamar poderia levar novamente à continuação da congestão e não seria mais interessante ao nosso trade. Então este é o patamar de stop nela. Hoje as ações do setor de construção, aqui vocês podem ver Gafisa, por exemplo, Cyrela, Rossi, subiram fortemente, até poderíamos fazer uma sugestão de trade em Gafisa para o pregão de segunda-feira. Aí vimos um pivô de alta formado, notem que é o primeiro pivô de alta após essas fortes quedas aqui desde o começo de novembro. Então já vemos 4 meses em queda e agora a formação de um pivô de alta tentando reverter este movimento na Gafisa. O que poderia ser feito aqui é uma compra em trade de guerrilha. Vamos traçar aqui o Fibonacci desta alta de hoje. Podem ver em 10,55 aqui exatamente na aproximação gráfica a retração de 61. Então poderia ser deixado uma ordem morta nesta região com o objetivo nos 11,08 e também aqui podem notar esta resistência aqui em 10,90 que poderia segurar o ativo. Então é um trade bastante curto para aqueles que têm sangue frio e querem fazer um trade mais arriscado. Mas o nosso principal trade para o pregão de segunda-feira em que entraremos seria Croton 11. Vejam aqui uma belíssima possibilidade de trade. Notem esta região de suporte atuando fortemente neste momento de congestão lateral. E também temos estes dois suportes aqui, vejam, lá no final de 2009 e início de 2010. Então belíssimo suporte em Croton. Temos também divergências no IFR, notem aqui neste fundo formado, nosso IFR lá próximo da região de 30, neste outro fundo próximo da região de 34 e agora neste novo fundo na região já de 45. Então temos uma divergência aí forte no IFR e também aqui no MACD, MACD, aqui um indicador, também já aproximando da linha zero e o ativo ainda nem andou neste momento, está preso na congestão. Acumulação de distribuição, que alguns já vêm comentando também que gostam deste indicador. Vejam, no topo e ainda mais alto do que nesta região, aqui como vocês podem ver. Então uma belíssima oportunidade de trade em Croton. O trade se daria ao romper a média de 21 e também este patamar de topo intermediário, aqui que é o topo da congestão lateral, em 21,45. Então entraremos ao romper 21,45. Stop colocado em 20,14 aqui abaixo da congestão. E aqui até poderíamos trabalhar com dois alvos. O primeiro em 22,30 aqui na faixa deste topo anterior. E em caso de possibilidade de uma forte arrancada aí, poderíamos estudar colocar o segundo alvo neste topo aqui em 23,50. Então, ao romper esta região de 21,45, entraremos comprando e, dependendo do volume da movimentação de Croton, colocaremos somente um alvo aqui em 22,30. Caso o volume seja forte, aí poderíamos liquidar ao menos somente 50% da posição e manter o restante até 23,50 lá no topo anterior. Aqui um belíssimo trade, como vocês podem ver no percentual, pouco mais de 10%.
O rompimento também seria interessante que fosse com maior volume, algo parecido com o que tivemos neste candle. Hoje tivemos um candle um pouco de bastante força, mas sem volume, então o rompimento teria que ser com bastante volume para indicar esta possibilidade de trade. Então é isto que temos para o pregão de segunda-feira. Agradecemos a todos que vêm nos acompanhando pelo fórum e demais eventos. Forte abraço e até o próximo evento.